Que exercício que a gente faz? Antes disso, testes. Vocês viram lá no primeiro microciclo, estavam lá testes físicos. Viram cá em baixo, 3 dias de testes físicos. Não viram? Pronto, mas no primeiro... Está um bocadinho, mas no primeiro microciclo estava a condição física geral de manhã e à tarde estavam 3 dias de testes físicos. Eu tenho ali testes físicos no microciclo 1 e tenho aqui testes físicos no 4, 5 ou 6. Neste caso, a ideia era fazer testes físicos aqui, mas como eu cheguei só hoje, já não vale a pena, vamos passar isto para a semana já a seguir. A minha pergunta é, os testes físicos que eu fiz aqui serão iguais a estes, sim ou não? Não. Não. Está bem? Eu não sei qual é, a vossa visão dos testes físicos. Eu tenho uma visão, se calhar, diferente da vossa, não sei. Eu já vou explicar a minha visão. Então, testes, pus entre aspas porquê? Porque aquilo para mim não são bem testes físicos. O que é que eu fui fazer? A maneira como a gente trabalha força, ou tentamos trabalhar força aqui, não é através das repetições. Não sei se alguém está aqui do ginásio. Ok, não. Há treino através de repetições, ou seja, se eu fizer abaixo de 8, 6, estou a trabalhar mais força, hipertrofia, 10, hipertrofia, e se eu for aumentar para 15, 20, resistência. Está bem? Só que há um novo conceito que fala entre treino de força e velocidade. Ou seja, tem a ver com a velocidade com que faço um movimento. Ou seja, se eu estiver a fazer um agachamento com 20 kg, a velocidade que eu vou imprimir, o mais rápido que consigo imprimir com os 20 kg, vai ser diferente, se calhar, com a velocidade que o João consegue imprimir com aqueles 20 kg. Isso quer dizer o seguinte, eu com os meus 20 kg não estou a treinar a mesma janela que o João está a treinar. Ou seja, se a minha barra com 20 kg for mais lenta que a do João, quer dizer que eu tenho menos força e estou a trabalhar já outra secção, estou a trabalhar mais perto da força máxima, se calhar o João está a trabalhar a resistência ou a hipertrofia. Está bem? Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho um sensor, com o tablet meto o sensor na barra, eu tenho 3 exercícios, que é o agachamento, está bem? É o hip thrust, que é a barriga para cima, em que eu levanto as ancas, não sei se estão a ver qual é, e tenho o deadlift. E os meus exercícios andam à volta desses 3 exercícios base. Está bem? O que é que eu fui fazer? Eu fui tentar perceber qual é que é, para aquilo que eu quero trabalhar durante a época, qual é que é a carga do Tiago, qual é que é a carga do Tomás, qual é que é a carga do Rodriguinho, do Henrique e assim sucessivamente. Agora perguntam assim, consegues achar a carga ideal para todos? Não consigo. E vão tentar ali a dar uma janela e eu sei que, para aquela velocidade que eu quero que eles mexam a barra, há ali uma janela que eu dou e trabalho dentro daquela janela. É perfeito? Não é, mas eu acredito neste processo e também estou a aprender o processo. Eu acho que se eu não o fizer, nunca vou aprender. Por isso, vou errar, estou a errar. Mas quero tentar ser um bocadinho melhor para lá mais para a frente tentar errar menos. Está bem? Pronto. Testes físicos aqui. Se calhar já vai ser aqueles testes físicos que vocês estão mais habituados ou têm mais conhecimento sobre eles. Já vamos falar sobre eles. Condição física geral, então, no primeiro microciclo. O que é que eu fiz? Só dar aqui um exemplo. Fiz um circuito com 7 exercícios, 2 voltas, 30 segundos de trabalho e 30 segundos de pausa. Se vocês repararem aqui a carga, deixem-me só pôr aqui as figuras só para vocês terem ideia dos exercícios. Fiz o squat, os push-ups, o lunge lateral, leg raises abdominais, deadlift, prancha frontal e saltos para a caixa. Se vocês repararam, é tudo uma coisa geral. Trabalhei peito, trabalhei pernas, trabalhei abdominal, trabalhei costas e pronto. Está bem? O que é que eu fiz? Preparar o atleta para aquilo que eu quero que ele faça depois mais à frente. Está bem? Tomem atenção à carga. E a seguir, no final, fiz 6 saídas, 10 metros sem competição. Ou seja, de lado a lado, eu chegava, okay, eles corriam, começar a adaptar também à corrida. Está bem? Pronto, agora já não sei se é já a seguir. Pronto. Vou já falar do terceiro microciclo, sim. Condição física geral. Se repararem, já está unidade de treino 11, 10 treinos a seguir, já feitos. 2 voltas, 35 segundos, 20 de pausa. Já mudei aqui. E se repararem, olha o peso já. No outro de cima estava
No outro de cima estavam 7 kg, sim. E se repararem, no primeiro treino eram todos exercícios com os 2 pés e aqui já passei só para um pé. É aquilo que o futsal pede. Tudo movimentos só com um pé. Está bem? A carga já subiu considerável. Eu dou sempre aqui 2 cargas, eles escolhem depois qual é que eles querem naquele momento. Eu deixo também a liberdade para eles escolherem o que é que sentem nisso. Depois aqui o salto para a caixa já vai ser também a um pé. E agora aqui continuo a fazer as saídas sem competição, mas já numa posição um bocadinho mais de um pé à frente, de acelerar já. Está bem? Não sei se querem fazer alguma questão sobre isto, se posso avançar. Sim. O que isso tem a ver com o futsal? O que é que tem a ver com tudo? Vocês não têm esta pergunta a fazer? Se estivesse aí, eu faço. Podes desculpa lá? Queres ir para o aeroporto outra vez? Não. O que é que tem a ver com o futsal? O que é que tem a ver? Isto, que nós estamos a trabalhar, ou estamos a dar força, a dar consciência aos músculos que vão trabalhar no jogo. É tu. Vocês sentarem-se e pensarem um bocadinho. Desculpa, João. Se vocês pensarem e sentarem-se um bocadinho, vocês vão perceber o treino resume-se à força. Preciso força para travar, preciso força para acelerar, preciso força para mudar a direção, preciso força para correr, empurrar o chão para poder avançar. Se eu não tiver força, não consigo. Eu não sou mais rápido que o João, que não sou rápido. Eu não tenho força, não tenho mais força que o João para poder empurrar o chão. Se eu não tenho força, eu não consigo fazer. Está bem? Então deixa-me só fazer uma pergunta. Eu estava distraído. Agora eu pergunto, vocês estão disponíveis para tirar 20 minutos do vosso treino, dada a importância que isto tem para o que é o nosso jogo, para fazer este trabalho? Isto é o que nos tem que fazer pensar como treinadores. É que não estamos a falar aqui de técnico-tática, de jogadas, de futsal em concreto. Estamos a falar de que são jogadores e que, se não estiverem bem fisicamente, não vão ter um desempenho em campo, físico pelo menos, tão bom. E mais propenso a lesões. Tirem 20 minutinhos para fazer analítico. Quando o Rodrigo me lá chegou a fazer este trabalho, eu desconfiei. Disse, mas espera aí, mas estes gajos... Eu fazia isto, eu fazia multissaltos e depois entravam no jogo. Mas pronto, é isso. Isto tem que nos obrigar a pensar, a ver a modalidade de uma forma diferente também. Uma questão, adequada à nossa realidade. Como é que se consegue motivar os jogadores para abdicarem da bola e fazerem esses exercícios? Esse foi o grande desafio. Mas o Rodrigo responde. É uma dificuldade que eu tenho. Também, por causa daqueles pesos ali 17 e 20, para eles já é muito. Começam logo E a dificuldade que eu tenho maior é colocar mais peso. Mas como é que motivas os atletas? Ou mostras que o trabalho é importante. Por exemplo, se calhar vocês não têm registro. Mas nós tendo registro, és capaz de comparar uma época, se calhar, que o Tigre fez anos anteriores e o que está a fazer, ou que fez, percebes? Na nossa realidade, o compromisso é diferente. Eu sei que estás a perguntar. Eu sei que estás a perguntar, que eu já estive também desse lado. Eu trabalhei muito no amador e eu chegava lá, dava treino. E eu chegava lá, fazia circuitos, claro que não tinha este material para fazer, mas tentava trabalhar aquilo que eu tinha e que mais conseguia fazer. Epá, e não tinha isso. Epá, lá vem este gajo. Vem este gajo, não sei o quê. O que é que tinhas lá? Tinhas lá pessoas adultas, ou vinham de casa chateados, ou vinham do trabalho, ou tinham acabado de chegar do trabalho. Achas que eles querem fazer esse trabalho? Pá, não. Pá, sim, isso. Eu percebo a tua pergunta, mas também não te sei responder. Sou sincero, não te sei responder. Há sempre aqueles mais que fazem eles estão-se a prejudicar assim. Isso. Quando eles sentirem que faz benefício, eles vão querer fazer. Aliás, nós temos atletas que têm, além do trabalho que fazem connosco, têm PTs deles. Fazem um trabalho ainda suplementar. É muito na base, se calhar, de eles verem
mais complicado, mas há uma base disso, é eles perceberem, eles próprios, que conseguem evoluir com este tipo de trabalho. Para vocês no vosso contexto, ou mesmo no meu contexto, vale a pena fazer testes físicos, sim ou não? Vocês fazem testes físicos? Não fazem. Mas se vocês, imaginem que vocês estão neste lado. Vocês faziam testes físicos? Mas vocês não fazem porquê? Porque acham que não é importante fazer? Como é caso, falta alguém com conhecimento para fazer isso. Não é uma área que eu domino um pouco mais ou menos. Não é que eu não acho importante ou mais importante. O trabalho físico que a gente faz no boneco de barra, a gente faz trabalho de força, fazemos coordenação, mas já temos um conhecimento muito profundo aí. Sim, mas nos cursos abordavam a questão até daquele trabalho de capacidades físicas e motoras. Para os treinadores. Vocês faziam aqueles testes de agilidade? Não faziam nada. Mas, olha, E só por aí nós damos importância a esse tipo de trabalho. Depois estamos capacitados para o fazer, tentar arranjar alguém que... Quando você fala em testes, está a falar testes ou exercícios físicos? não, estou a falar em testes. Não, mas O teste implica. Em teste. Que testes é que vocês fazem para tentar Aí, sei, vou já. porque isso é muito genérico, assim, a malta está assim a... Então vou avançar. Vou avançar. Vou, isso para mim não são testes. Sim, mas eu disse que fazia testes diferentes para um microciclo e para o outro. Agora vou falar deste. E se calhar estes que eu vou falar são aqueles que vocês estão mais habituados. Vamos ver. Ok, testes físicos. Olha, está a coisa. Fazemos testes para vermos a força do membro inferior e qualidade do movimento. Já vou explicar isto. Fazemos testes de velocidade e testes de agilidade. Este faz mais sentido agora? Não. De certa forma, sim. Como é que vocês oferem esses testes? Pronto, agora, mas ainda tenho aquilo. caso prático. Sim, já vou já mostrar. Agora fica a pergunta no ar: vale a pena fazer testes físicos, sim ou não? Ou se fizermos testes físicos, para que queremos os testes físicos? Eu se eu estivesse na vossa... Eu já venho isto... Eu quando estava no lado do amador, eu pensava isto, eu questionava muito isto, se valia a pena fazer testes físicos. E hoje em dia ainda questiono e para mim o teste físico já tem diferentes objetivos que para outras pessoas. Está bem? Eu dentro do vosso... A treinar 3 vezes por semana, eu também não fazia testes físicos. Eu não tinha tempo para fazer testes físicos. Não há tempo. Eu já agora digo que não tenho tempo, com 3 ainda menos tempo. Misturar aqui, dentro daquilo que é o contexto, o teste com o exercício. Já vais ver. Já vais ver. Esquece agora os testes físicos que eu falei lá em cima. Eu pus testes físicos entre aspas. Está bem? Pronto. Não, mas para mim, quando falas em testes, para mim é sempre fazer uma avaliação. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Não fazes isso. Pronto. Eu vou-te explicar. Alguns exercícios para quebrarem a força, Ok. mas fazer uma avaliação Pronto. de como é que eu estou individualmente, não. Sim. Então, força do membro inferior, o que é que a gente faz? Fazemos através da impulsão vertical, fazemos ou só sair daqui de baixo e medimos a altura do salto, ou fazemos com o movimento. Começamos aqui, tá? E a altura que ele salta é aquilo que vai nos indicar se ele tem mais força ou menos força. Tá bem? Já vou explicar isso mais à frente. Tá? Depois temos também impulsão horizontal. 2 pés. Um pé, outro pé e 6 saltos seguidos. Com um pé e depois com o outro pé. Neste caso não, os 6 saltos são a ver quanto é, sim, bilateral. Pronto, aqui em termos de força, eu já vou explicar isto melhor. Aqui só o exemplo. Impulsão vertical, a gente utiliza isto muito para a gente avaliar como é que estão os nossos atletas ao longo da nossa época. Só para vocês verem o seguinte, aqui temos aqui 10 de setembro do ano passado.
Hoje estamos a 8. Foi mais ou menos o estágio que a gente fez no ano anterior. E eu lá fiz então os testes que eu estava a dizer que fiz lá. E aqui temos um jogador que saltou no primeiro 37 centímetros. Passado quase um mês e 8 dias, ele saltou de 37 para 43. Vão ver a evolução dele? É? Não. Então, aqui, se vocês repararem, todos eles aqui no primeiro tiveram um salto menor. Já vou explicar aquele resultado ali. E depois os outros subiram todos. Depois temos aqui avaliações de quando viemos do fim de semana, se tivemos jogo ao sábado e depois na segunda-feira manda saltar outra vez. Reparem que o facto de ele saltar daqui e não termos tido jogo, ou ter feito logo no início, ali a meio ou mesmo no final, antes do jogo, depois do jogo a gente vê também que eles estão cansados. Se eu não tenho força, não consigo saltar. É aquela história, preciso de força. Força, preciso de empurrar o chão. Se eu não tenho força, não consigo. Ou eles não conseguem. Está bem? Pronto. Não sei se tem mais alguma dúvida. Depois fazemos também o teste de agilidade, o teste T. Corre de frente, corre de lado e depois corre de costas também. Está bem? Este teste o João gosta mais. Este teste é aquele que não me deixas tirar, não é, João? Eu, por exemplo, deixa-me só dizer isto. Eu há 20 anos treinei uma equipa de juvenis. Eu fazia isto no início da época. No fim da primeira semana de treinos, fazia estes testes. Velocidade e esta agilidade. E depois chegava ali, a meio da época, fazia outra vez. Mas depois não tirava nada daquilo. Isso, nem perdi um treino, às vezes 2, e é preciso perceber para que é que nós os fazemos. Não é? Fazer por fazer não justifica. Agora só voltamos aqui um bocadinho atrás. Eu não quero fazer os testes logo no primeiro dia, uma vez que eles, para já não criar nenhuma lesão devido a eles. Está bem? Eu também não quero fazê-los muito tarde. O meu objetivo dos meus testes é o seguinte: se algum deles, avalio-os, tenho a fotografia hoje, e se algum deles se lesiona, eles supostamente para regressarem ao jogo e aos treinos, têm que chegar mais perto deste valor aqui. Aqui. Se vocês repararem, aqui estamos a 10 de setembro e aqui estamos a 10 de janeiro. Porquê é que houve esta subida acima, depois houve aqui um declínio? Em janeiro tivemos uma paragem de 2 semanas ou 3. Daqui ele chegou a valores de setembro. Isto deu-nos uma ideia do que é que eles perderam. A mim serviu-me para perceber o que é que eles perderam daqui, neste caso a 1 de dezembro, o que é que ele perdeu ao passado um mês. Não temos treinado. Está bem? Como é que eu faço isto? Uma ferramenta muito simples, telemóvel. Está bem? Filmo, o salto, meto lá os parâmetros e ele depois dá-me os valores. Está bem? Eu comecei, recuei, tive que recuar, depois novamente gradual. Ou seja, nós antes da paragem, em dezembro, estávamos na melhor forma física. Fomos lá fazer ao Sporting um jogo espetacular, perdemos 2-1 já em 3, a jogar contra 3, eles a jogar contra 3 e já nos últimos segundos, mesmo no último minuto. E depois foi. E depois fizemos o jogo aqui e já acabar a época a ganhá-los em nossa casa. Está bem? Pronto. Aqui, resumindo o meu trabalho aqui como preparador físico, aquilo que os espanhóis chamam, treino coadjuvante. Eu coadjuvo o trabalho do Jorge. Coadjuvo o trabalho do João, o João coadjuva o meu trabalho e o Jorge coadjuva o meu trabalho também.
Está bem? Aqui vai entrar depois já o João. Então, o que é o meu papel? Recuperar, readaptação ao treino. Tá? Estrutural, adaptação anatómica, aquilo que eu fiz, condição física geral, trabalhar hipertrofia, potência e metabólica, o HIIT. Tá bem? O HIIT tem a ver com tentar chegar aos níveis energéticos que eles chegam ao jogo. Tá bem? Não pô-los a correr. Se vocês viram, o Jorge confirma isso, eu nunca os mandei correr 10 voltas ao campo. Não sei se vocês metem os vossos miúdos a correr ou os vossos géneros a correr. Vocês metem eles a correr? É. Pronto, eles nunca correram. Nunca correram, nunca os mandei correr. Está bem? Pronto, então o que é que eu faço? A minha ideia é que eles consigam aguentar os 4 minutos, os 5 minutos, que deem aqueles 5 minutos. Por isso não vou-los mandar correr 20 minutos, não me interessa isso. Que é que eles aguentem os 4. Como? Através de que eles treinem o processo metabólico que eles utilizam no jogo. Está bem? Pronto, qualidades específicas. O que é que são as qualidades específicas? Aquilo que há no jogo mesmo. Ou seja, há os saltos, há a luta, o confronto uns com os outros, há os deslocamentos, que são as mudanças de direção, corrida, velocidade, e há as ações com bola. E agora aqui a parte do João, que ajuda-me também o preventivo, que pode ser trabalhado de forma individual ou grupal, e secundária ou individual. Isto tem... Ok. Está, Joãozito? Tá. Não sei se alguém tem dúvidas, mas... Falaste daquela questão de que os testes físicos também dá para perceber se um jogador se lesiona. Sim, isso que eu sim. Sim. Não estava cá, estava distraído. Sim, agora pegando nisso, aqui nesta questão, por exemplo, o Rodrigo faz os testes físicos, o teste T vai correr em frente, faz o deslocamento lateral, depois vai correr de costas. Eu também acabo por aproveitar do género, eu preciso de ver se o atleta está pronto para voltar. E preciso de alguma coisa que me dê alguma informação. Eu até posso dizer, ele está sem dor, está sem limitações, mas às vezes eu meto dentro de campo e ele não está preparado para voltar a jogo, ou para voltar a treinar. E esse tipo de testes também me ajuda um pouco também a perceber uma medida, para a qual eu me guio para fazer o retorno à prática. Ou seja, a gente faz este teste agora nesta semana e já não fazemos mais. Só se eles lesionarem-se, então a gente vamos pegar neles e vamos comparar. O que é que me vai ajudar? No ano passado eu já tenho informação, e agora este ano aproveito e vou comparar uns com os outros. Vai ver. Sim. Por exemplo, eu vou olhar aqui esta situação, tivemos agora um atleta que teve a recuperar de uma cirurgia, em que eu fiz uma bateria de testes para que ele voltasse, para perceber se ele estava pronto para voltar à prática, e estes testes a base deles foi o que eu utilizei. Vendo mais ou menos os tempos que ele tinha, não tínhamos os dados este ano, usei os dados do ano passado, mas pronto, também não devem ser muito diferentes, e pronto, peguei um bocadinho nisso para voltar à prática. Eu não me cheguei a apresentar, eu sou o João, fisioterapeuta daqui da Quinta dos Lombos. Além de avaliar, recuperar os atletas, vou-vos mostrar aqui um pouco da minha parte no treino. Pronto, a minha presença ativa no treino, que é aqui esta parte da prevenção de lesões. E aqui só para a gente pôr aqui um pequeno travão, não há nenhum processo milagroso para evitar lesões. Elas vão acontecer, só quem joga é que se lesiona. Quem está em casa sentado no sofá é capaz de ter uma dorzinha no joelho aos 60 anos, 70 anos, mas quem está lá dentro é que se lesiona. O que nós tentamos aqui fazer é minimizar os riscos disso acontecer. E pegamos nisto mais, não tanto focado nas lesões, mas o que é que pode influenciar as lesões, que fatores de risco é que podem estar mais presentes quando um jogador se lesiona. Pronto, começar aqui primeiro pelos déficits, déficits de mobilidade. Isto de mobilidade pode ser mobilidade
por exemplo, uma articulação não mexer de uma forma correta ou ver um músculo que não deixa a articulação mexer de uma forma correta e chegar a uma amplitude extrema que muitas das vezes são precisas em muitas ações de jogo. Estabilidade também, aquilo que o Rodrigo falou há bocado, das travagens, das acelerações, de conseguir travar um movimento, de conseguir em superfícies se calhar um bocadinho mais diferentes, conseguirmos adaptar ao nosso corpo. E a força, que é completamente coberta pela parte do Rodrigo, e é ele que trabalha, mas também é importante para as lesões. Aqui também a carga de treino também pode influenciar. Normalmente em cargas de treino elevadas e jogos elevadas é quando aparecem mais as lesões, principalmente. Até li um estudo há pouco tempo que falava sobre as lesões em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, são muito mais frequentes do que num campeonato normal. A carga de jogo está muito mais presente, a carga de treino também, e é aí que acontecem mais as tais lesões. Depois também o fator imprevisibilidade do jogo. Há coisas que, por mais que a gente treine, nós não conseguimos estar preparados, porque vai ser sempre é sempre imprevisível o movimento do adversário, o nosso movimento, o nosso próprio movimento também, aquilo que acontece em certas questões, e isso também contribui. E o aspecto mental, que também não está verdadeiramente direcionado para a minha área, mas é um aspecto importante, que é, pronto, nós somos seres humanos e pronto, se um jogador está se calhar mais em baixo, mais deprimido, mais triste, mais chateado, isso também vai ajudar para que aconteçam mais destas lesões. Pronto. Nomeei aqui umas quantas, rupturas musculares, entorses, lombalgias. Nós estamos todos familiarizados com isto. Pronto, isto desformatou um pouquinho, mas o meu papel principal e também o do Rodrigo é minimizar estes fatores de risco, é tentar que eles não influenciem tanto os nossos jogadores, os nossos atletas, para evitar aqui estas lesões. Falando aqui um bocadinho mais dos déficits de mobilidade e estabilidade que eu falei há pouco. Eu como disse há pouco, a parte da força é o Rodrigo que trabalha. Esta parte aqui dos déficits de mobilidade e estabilidade é uma parte que eu avalio também quando ele faz os testes físicos, avalio também no início da época, e para tentar perceber onde é que estão os principais déficits deles. Isto, pronto, é uma bateria de testes que eu fiz, que é minha, baseada em vários textos, em vários artigos. Não quero estar a ser muito moroso e específico com estas coisas, mas basicamente são testes em que avaliam, por exemplo, a mobilidade da anca, a mobilidade do joelho, a mobilidade do tornozelo, a força abdominal. São assim coisas mais específicas que eu acho que eles podem trabalhar para tentar também evitar estas lesões. E a partir disto eu desenvolvo um plano individual para que eles possam fazer de forma individual, com a minha ajuda, também com a ajuda do Rodrigo, se for preciso, mas não é um plano que está diretamente englobado no treino, ou seja, é um trabalho de casa. É uma responsabilidade que eu lhes dou a eles, também muitos deles gostam de fazer mais alguma coisa complementar ao treino, e também ajuda-os um bocadinho, às vezes, quando têm aqueles tempos mortos, de, ok, vou pegar aqui nisto e vou fazer. Também não é uma coisa que demora muito tempo, eles devem passar assim. Pronto, isto são os vários déficits, eu construo aqui um bocado do plano em relação aos déficits, eles devem ser mais ou menos 15 minutos, 20 minutos, acabam por completar o plano todo. São testes que avaliam, pronto, como eu estava a dizer, principalmente a mobilidade, às vezes pode ser, pronto, alguns testes de estabilidade, quanto tempo é que eles conseguem aguentar com um pé, só com um pé, testes de mobilidade de tornozelo, por exemplo, se eles conseguem ir à frente, ir atrás. Isto também acaba por influenciar o trabalho do Rodrigo, porque alguns exercícios que ele depois acaba por aplicar dependem muito destas qualidades que eles têm ou não. Ou seja, isto depois também o ajuda a complementar o trabalho dele e a fazer um ajuste ali. Se eu disser, olha, este atleta, e acontece muitas vezes, este atleta não consegue fazer o agachamento de forma correta porque não tem mobilidade de tornozelo, não consegue agachar, não consegue fazer esta posição. Arranjamos alternativas, pomos calços para que eles consigam ficar com os tornozelos mais elevados, para que consigam fazer a posição.
Isto são coisas que influenciam muitas coisas, pronto, não só do trabalho do Rodrigo, mas como do trabalho do Jorge, e que eles podem trabalhar mais especificamente. Isto acaba por ser um bocado moroso. Ok. Aqui também, controlar aqui a carga de treino, como eu falei há pouco. A carga de treino e a carga de jogo estão muito inerentes ao aparecimento destas lesões, ou seja, quanto mais carga eles têm, mais propensa a lesão eles vão ficar. Isto é um trabalho multidisciplinar, não só meu, como um trabalho de toda a equipa técnica, da gente conseguir perceber e avaliar quando é que um jogador está cansado ou não está. Quando é que um jogador consegue dar o seu máximo e quando não consegue. Quando é que um jogador está pronto ou não está pronto. Isto acontece variações ao longo da semana. Às vezes ele pode estar à terça, quarta-feira muito cansado, costuma acontecer. Depois ali à quinta e à sexta já estar pronto. E é a gente jogar aqui um pouco com esta questão. Utilizamos questionários de carga para perceber como é que eles, uma forma subjetiva de percebermos como é que eles estão a sentir, como é que eles estão a sentir com o processo de treino e cansado relativamente ao jogo. O estado mental deles também, se dormiram bem, se estão bem, se sentem bem dispostos. Isso também pode influenciar, como eu falei há pouco, apesar de nós não entrar muito na nossa área, é uma coisa que a gente pode ali qualificar. E o estado geral de fadiga. Pronto, se estão cansados, se há uma região específica que estão cansados, a coxa, estou mais cansado aqui do gêmeo, sinto mais fadiga. Pronto, aqui tentar qualificar um bocadinho este estado de fadiga. Também é importante depois para gerir a carga de treino e a preparação do microciclo ao longo da semana. Aqui pronto, isto é uma coisa que nós realmente não conseguimos controlar, que é o fator imprevisibilidade. As próprias circunstâncias de jogo, os embates, a nossa direção, que por mais que a gente trabalhe em treino, em jogo vai ser sempre diferente. E é aí que aparecem as lesões. Não é aí que aparecem as lesões, mas é que com mais frequência aparecem as lesões em jogo do que em treino. Porque é tudo muito mais imprevisível. É tudo muito mais imprevisível mesmo. Ou seja, não estou a dizer com isto que nós não devemos trabalhar estas situações em treino. Até porque o próprio treino acaba por ser preventivo. Que é um ambiente fechado, um ambiente controlado, em que nós conseguimos trabalhar este tipo de coisas, mas que eles já estão mais à espera daquilo que vai acontecer do que no jogo. E, pronto, no fundo, é estar preparado para este tipo de situações, conseguir agir e influenciar estes jogadores de uma forma rápida, para que eles consigam recuperar até mesmo dentro do jogo ou mais para a frente. Aqui, pronto. Falando agora um bocadinho, se calhar, do que pode ser um trabalho mais fácil e mais acessível, que é identificar o tipo de lesões mais comuns. E neste caso, no futsal ainda não há muitos estudos, mas no futebol há bastantes e é uma modalidade similar, é o mais similar que nós conseguimos encontrar. E as lesões mais comuns, e se calhar vocês conseguem perceber pelos vossos atletas, são rupturas musculares e entorses. Entorses de joelho, tornozelo e rupturas musculares. Portanto, a parte que eu faço mesmo em treino, sem ser a parte individual para eles, é uma parte que capta mais estas duas situações, as rupturas musculares, da coxa principalmente, e as entorses, que é aquilo que eles mais comumente costumam ter como lesões. Engloba estes três pilares que eu já tinha falado há bocado: mobilidade, estabilidade e força. E pronto, aqui só para vos mostrar um pouco, aqui na parte do tornozelo, fazemos exercícios como exercícios de alongamento, gêmeos, aqui desta parte anterior aqui do tornozelo, mobilidade também, aqui para forçarmos um bocadinho as amplitudes, para que eles consigam também estar preparados para ter essas amplitudes nos jogos. Okay? A parte mais de estabilidade, fazer estabilidade num pé, por exemplo, alcançar um objeto, ou tentar chegar a um certo sítio, ou pôr pinos no chão, eles têm que tocar com o pé,
fazemos algumas variações desses exercícios e também reação ao sol, porque é o que eles também acaba por acontecer mais, é trabalhar, por exemplo, num step e pedir que eles saltem para baixo, controlarem o movimento, ou mesmo ao contrário, saltar para cima do step, em que eles têm que fazer esta toda a impulsão para subir e aguentar também lá. Mais para dar para trabalhar esta questão aqui da estabilidade, também mobilidade e estabilidade, acaba por estar aqui os dois muito relacionados. Em relação aqui à coxa, o que basicamente eu costumo fazer, o trabalho do Rodrigo já é um trabalho bastante bom, bastante completo. Eu não dedico muito tempo a trabalhar força dos membros inferiores, o que eu dedico mais é tempo em trabalhar força em amplitudes mais extremas. Ou seja, pegar, por exemplo, num disco e pedir que eles afastem ao máximo a perna para longe e juntar, o mesmo para trás, podemos fazer em todas as direções. Também aqui para esta zona aqui do glúteo e das costas, pedir que eles venham à frente e atrás, adicionar carga, adicionar elásticos, adicionar alguns fatores de desequilíbrio, alguma coisa que possa dificultar. Lógico que eu não começo logo com exercícios muito difíceis, tento começar com coisas mais fáceis, em que eles consigam absorver bem os movimentos, bem as coisas que têm que fazer e depois, eventualmente, dificultar, adicionando um pouco de carga, adicionando um elástico, adicionando uma power band, e aí já conseguimos conseguir dar um bocadinho mais carga a eles. Pronto, eu não sei se conseguem perceber daí. Aqui está um bocadinho um exemplo do que foi feito neste no segundo microciclo, em que trabalhámos aqui mais estabilidade do tornozelo, aqui mais exercícios para libertar um bocadinho a parte do gêmeos e sola, com os rolos, com as bolas, em que pedimos para eles fazerem algumas passagens com os rolos na parte dos gêmeos e da sola que influenciam a mobilidade do tornozelo. Trabalhar o alongamento, trabalhar a mobilidade do tornozelo, como eu falei há pouco. Trabalhar fortalecimento também é importante. O facto de só fazer exercícios como bicos pés, ou só num pé, ou num step, em que consegue ser um bocadinho mais alto e eles fazem um bocadinho mais de amplitude. Também com elásticos, fazer movimentos laterais, para este lado, para o outro. E aquela parte também de reação ao solo que eu estava a falar há pouco. Depois, eu também a gente vai partilhar depois aqueles documentos, se vocês quiserem aproveitar algumas daquelas tarefas para fazer com os vossos atletas, são tarefas simples. E tem alguns vídeos também que vocês podem consultar no YouTube. Pronto, e aquilo... Sim, desculpa. E aqui mais a parte da coxa, que eu acabo por englobar um pouco uma ativação muscular sem movimento, às vezes aguentar uma posição de deitado, aguentar em posição de ponte, fazer exercícios, como eu estava a dizer, que os obriguem a fazer força numa amplitude mais extrema, tentar puxar a perna lá ao fundo e puxar para cima ou para trás, ou mesmo em posição de ponte tentar esticar ao máximo as pernas, e anda muito à volta disso. Depois vou progredindo a dificuldade, se calhar nesta semana faço com 2 pernas, que era aquilo que o Rodrigo também estava a falar há bocado. Se calhar a primeira semana faço os exercícios em que consigamos fazer com 2 pernas, ou seja, o salto, receber com 2 pernas. Se calhar na próxima semana já faço só com uma e vou progredindo a partir daí. Pronto. Vou passar aqui. Não sei se alguém tem alguma questão. Não sei se fui demasiado chato com essas coisas. Isto às vezes parece muito chato, mas é muito eficaz. Depois também tem muito a ver só para fazer isto. Assim, o Rodrigo vai falar agora sobre isso, mas eu falo mais da parte específica porque a parte geral vai ser feita. A parte específica eu tento mais ou menos que eles façam uma vez por semana, pelo menos. Se conseguirem fazer 2, ótimo, mas pelo menos uma vez por semana para eles dedicarem algum tempo realmente àquilo. Mas não é ciência exata. Portanto, podem fazer todos os dias,
como podem fazer só uma vez por semana. Também depende um bocado do que eles queiram dar a este tipo de coisas. Melhor momento do treino para fazer isso? No início. Também ajuda como uma pré-ativação para o treino e são exercícios de carga baixa, não tem muita carga, facilmente toda a gente consegue fazer e normalmente até fazemos logo ali à segunda-feira, como o Rodrigo vai explicar, que é seguir ao treino de recuperação, é um exercício de carga baixa, é só fazer, saltar para o chão, sem muito peso, sem nada e faz uma pré-ativação do treino e acaba por não ser muito difícil para eles, nem com um exercício com muita carga. Deixa-me só acrescentar a experiência. Nós não estamos a fazer só isto o ano passado, que começámos a trabalhar juntos, mas nós, a equipa técnica, já fazia isto antes. É importante ter, primeiro, quem domine a matéria, se nós não dominamos, e depois fazer, porque só assim é que podemos conseguir fazer acreditar os jogadores e eles perceberem que é importante. Nós há 4 anos fazíamos e tirámos bola daquilo. Porquê? Os jogadores desconfiaram sempre do processo porque a pessoa que estava a fazer com eles não dominava. E então nunca conseguiu fazê-los acreditar. Ela própria tinha alguma dificuldade em demonstrar que aquilo era eficaz. O ano passado, quando começámos a fazer, e a partir do momento que eles começaram a acreditar, eles têm necessidade. Eles vão sentir essa necessidade. Fazer uma vez, acho que é muito pouco. Este tipo de trabalho de prevenção de lesões, proprioceptividade, fazer só uma vez, não traz grande benefício. Não prejudica nada, mas não traz benefício. Sempre que fizemos, e eu também fiz, quando treinava 4 vezes, antes do treino, 15 minutos, o treino começa às 9, há um quarto para as 9 estão cá. Fora do campo, fazer um trabalhinho simples. Dentro do que é aquelas tarefas que o João tem ali, coisas simples, e ao final de uma época houve muito menos lesões. Está bem? Pronto, era só para partilhar a experiência. Vou só dar uma ideia da parte física dentro do microciclo padrão. Então, à segunda-feira faz a recuperação. O que é a recuperação? O que é que eu trabalho na recuperação? Vou trabalhar aquilo que a gente... ou seja, vou fazer trabalho complementar. Se ele joga com as pernas, o que é que eu vou trabalhar? Abdominais e força superior. Tronco, braços, costas. Para quê? Para dar descanso às pernas. Se a gente fazer trabalho de hipertrofia, vai despertar a hormona do crescimento e vai ajudar na recuperação do resto do corpo todo. Está bem? Aqui também, no trabalho de recuperação, também tentamos fazer um trabalho compensatório para aqueles jogadores ou que jogaram pouco ou que não jogaram. Ou seja, tentamos também dividir o grupo. Eu divido aqui o grupo, vão comigo para o ginásio uns, outros estão a fazer aquele trabalho mais de bolinha, mais parados, e depois tentamos fazer algum exercício ou outro para dar intensidade a quem não jogou, para tentar não perder o comboio aos outros que jogaram. Está bem? No ano passado houve uma situação engraçada que fizemos isso e houve um jogador que dizia que eu quero jogar, quero participar. Então, anda cá. Fiz aquele teste do salto e ele percebeu logo que não estava ótimo para jogar. Ou para treinar, a intensidade que ele queria treinar, que os outros estavam a treinar. Está bem? Pronto. Treino de força. Aqui vou trabalhar força de perna, essencialmente, principalmente. Aqui a segunda-feira à tarde fazemos o PPL e é só bola. O Jorge mete uma bola debaixo do braço e manda-os correr. É isso, não é? Pronto. Aqui não vou influenciar em nada. Está bem? Como fizemos aqui este trabalho, então vamos começar depois. Então, aqui estamos a reduzir ainda no último jogo e aqui vamos começar a crescer para a semana e começar outra vez a cair, em termos de carga. Está bem? Pronto, força, membros inferiores, sempre na perspectiva de trabalhar mais exercícios só de uma perna, mas também incluir todo. A maneira como eu estou a trabalhar aquela de método de força-velocidade ainda não consigo ainda trabalhar tudo. Ou seja, eu sei que eles não estão a dar o máximo naquele tipo de treino, por isso eu vou compensar também com trabalho unilateral. Por isso divido os 2 grupos, faço 2 grupos. Um grupo trabalha em 2 pernas e outro grupo trabalha só numa. E assim todos passam por lá. O ideal seria tentar chegar a que todos trabalhassem só a partir de uma perna. Mas se calhar nem todos vão conseguir fazer em diferentes momentos da época. Por isso a gente vamos ajustando-nos aos jogadores. Está bem? Aqui, quarta-feira, fazemos... Isto está trocado, certo? É o contrário. Pronto. Sim.
De manhã fazemos as qualidades específicas. Nas qualidades específicas eu faço o treino pliométrico, faço treino de luta, por assim dizer, confronto um contra um, ou empurra, ou mesmo com bola. Faço também, treino aqui também os deslocamentos, treinar a travagem, com o pé, com os dois, mudança de direção. Tá? Aqui, velocidade, fazemos saídas, preparamos em termos de articular, saltinhos, de forma a que o tendão e o músculo esteja preparado para reagir rápido. E faço saídas de velocidade, ou também chamamos os sprints repetidos, ou seja, o que é que o jogador de futsal precisa? Precisa de ir lá e depois recuperar. Se ele só consegue ir lá e depois não recuperar, já não vai ajudar a equipe, certo? Então também trabalhamos nisto. Aqui, intensidades mais altas, estes 2 dias são os dias mais fortes da semana, e aqui a velocidade começa a ser, é rápido recuperar de um sprint, o sprint é curto, e a recuperação supostamente são 6 vezes o tempo do sprint, ou seja, se o sprint for de 3 segundos, 10 metros, for 3 segundos ou 20 metros, 6 segundos, a recuperação são 30 segundos, 40 segundos. Ou seja, é o tempo de todos fazerem, eu faço, venho para a fila, é o tempo dele vir e outra vez repetir. É rápido. Depois mesmo no dia a seguir eles estão tranquilos. Aqui coordenação-reação. São trabalhos de jogos, a gente amanhã vamos fazer um. É só... Hoje também fizemos. Ok, boa. Só reagir ou a cores, ou a palavras, ou a sons. Hoje fizemos, para quem viu o treino, estavam a fazer um main, depois aos números pares, ou à cor, eles reagiam todos e estão a brincar e estão a trabalhar fisicamente. A gente faz também um PPL à quinta-feira e à sexta, que são aqueles dias em que a intensidade em termos físicos é menor. Já tiramos de sexta. Ok. Foi uma mudança de última hora, mas lá está aquilo. Estarmos a inserir num treino com uma carga elevada, é mais para haver uma ativação e ao mesmo tempo ajuda com uma ativação para o treino e como prevenção. Era isso que eu estava a dizer, é só por ser treinos de cargas mais baixas. Ou seja, não é um treino de uma carga muito elevada e os exercícios não se enquadram nesse treino. É só por isso. Não tem a ver com ser antes do jogo ou depois de um jogo. É mesmo, ou seja, por acaso, não é por acaso, mas os treinos depois e antes do jogo são cargas um bocadinho mais baixas e acabamos por inserir o PPL nessas situações. Trocámos porque a gente considerou, como a gente vai avaliando, considerámos que fazer o IT aqui, eles depois aqui à tarde estavam muito desgastados e então trocámos. E lá está, no dia do IT fazemos ações setoriais, trabalho individualizado, ou no treino do IT. Aqui nas qualidades específicas fazemos igualdades e jogo formal. Aqui no treino da força, jogos reduzidos, 2 contra 2, 3 contra 3. Aqui jogos condicionados, que é aquele treino que a gente depois pode também usar como treino de recuperação, a trocar aqui. Na velocidade, as transições, inferioridades, superioridades. E no treino de coordenação-reação, normalmente é o da preparação para o jogo, esquemas táticos, estratégia, 5-4, é basicamente isso. No que é que vocês se assustem com isto e pensar, aqueles gajos fazem aquilo tudo porque têm tempo. O que é importante, o que nós gostávamos de vos transmitir, é o que nós fazemos. Agora, o que era interessante era vocês nos dizerem assim, então mas espera lá, eu a treinar 3 vezes, onde é que eu posso pôr que eu gostava de trabalhar força? Em que treino é que eu posso pôr a força? Em que treino é que vocês colocariam a força? A treinar 3 vezes, no segundo treino. É isso, Rodrigo? Sim. Então, se eu jogar ao sábado e só treinar terça, não posso pôr força? Se eu jogar ao sábado e treinar terça só? Posso. Podes pôr força terça e quarta. Força. Eu acho que a ideia dos 3 treinos... Eu até estávamos a falar com o preparador físico lá dos júniores. Eu estava-lhe a dizer isto já. Se vocês, quando acabam o jogo, se vocês quiserem ganhar tempo, mas eu sei que é difícil, e é difícil também para fazer com vocês,
Acaba o jogo e se vocês meterem os vossos miúdos ou os jogadores a fazer abdominais, estão a ganhar tempo. Agora, a minha pergunta é, perco o jogo, apetece-me fazer abdominais? Percebem? Mas eu disse a ele, se conseguires pôr os teus atletas a fazer abdominais quando acabam o jogo, melhor, ganhas tempo. Ou seja, eu com 3 vezes, eu se calhar treinava força todos os dias, mas em intensidades diferentes. Se calhar que eu podia no primeiro dia, após 2 dias de descanso, é diferente do que se eu pedisse no último. Se calhar trabalhava abdominais, se calhar já no último, perto do jogo, do que no início. Ou se conseguisse trabalhar abdominais em todos os 3 treinos, era melhor ainda. Estão a ver a ideia? Não sei se... Agora, se tivesse esse lado, eu fazia outra pergunta. Sim. É isto. Agora, o importante é trabalhar. E, na minha opinião, que é a mensagem que nós gostávamos de deixar, é que, se for possível fazer trabalho analítico dos aspectos físicos, façam. A velocidade ou a força? Trabalhar a velocidade. Então deixa-me só fazer esta pergunta. Ou pode fazer PPL e depois fazer a velocidade? Imagina, aí treinar a velocidade, eu metia já no último treino da semana, já. Com força, essa combinação. Mas tentava não trabalhar pernas, por exemplo. Percebes? Força média superior. Isso. Sim. Trabalhar se queres trabalhar pernas, força mais longe do jogo. Está bem? Para eles poderem, a força demora tempo a recuperar. Está bem? Tu falaste em ativação. Como é que fazes a ativação? Não, os teus atletas. Normalmente eu faço uma ativação com bola. Pronto. Se eu sempre com bola, depois faço jogos 3 Pronto. com eles, depois também há a situação de reagirem às coisas. E dizer a eles assim, olha, devagarinho. Estás a pôr bola, e quando estás a pôr bola com jogo, não consegues controlar. O Rodrigo dizia-me assim, pá, Jorge, tu tens de fazer tarefas com menos intensidade. Há um dia da semana, o ano passado, quando a gente estava ainda a conhecer, nesta forma dinâmica de trabalho. E eu disse, eles é que estão a definir a intensidade. Mas não, eu é que estava a definir a tarefa. Se eu definisse outra tarefa, e vocês viram há bocado ali uma com muitos atletas, campo inteiro, com eles poderem dar poucos toques na bola, a bola andar mais e eles correrem menos, ou eles correrem mais, mas não com tanta intensidade. Por isso, eu gostava de deixar esta mensagem, que é, para trabalhar a parte física analítica, tu, por exemplo, a ativação, podes fazer com PPL e não precisas do pavilhão. E tu hoje não tiveste a oportunidade de estar aqui. Eu, quando comecei o treino, aqueles mainos que eles estavam a fazer, ok? Eles já tinham ativado. Qualquer um daqueles jogadores, num corte, podia fazer um movimento para cortar a bola, se eles não tivessem feito aquela ativação que tiveram a fazer, flexibilidade contigo, não foi? Um bocadinho de alongamentos e alguns exercícios. Esse tipo de trabalho pode ser feito um bocadinho antes do treino. Estás a perceber? O plano de prevenção de lesões. Quando eles vêm cá para dentro, já podem ter a bola e já podem fazer esses jogos todos. E já não vais chamar ativação, vais chamar outra coisa qualquer com o objetivo que tu pretendes para a tarefa. É esta a mensagem que eu gostava de deixar. Porque é possível fazer. Pronto, para agilizar um bocadinho, que a gente alongou-se um pouco. O estágio. No estágio, a preparação do estágio, que seja integrado no período pré-competitivo, não é? Porque depois da competição não vamos fazer estágios, não é? Também não me parece certo fazer um estágio anterior ao período pré-competitivo. Vamos estagiar e depois é que vamos começar, não. Que seja integrado, que tenha treinos e jogos de preparação, que tenha um envolvimento regional e cultural, e é o que nós estamos a fazer aqui com este estágio também. Eles perceberem outras culturas, hoje tivemos o Marco permitiu-nos ir ver ali cá não é largadas, para não? Como é que se... Dourado. Pronto, à corda.
para alguns aquilo não era novidade, para outros foi muito engraçado e também com o que é a cultura da região e consciência de outras realidades competitivas. Que eles perceberem que há outras, porque eles sabem, mas às vezes sentirem isso. Pronto, e foi isto. Isto é um exemplo do estágio do ano passado. Fomos a Penavardense, onde a oportunidade de trabalhar os aspectos técnico-táticos do jogo, trabalhámos a parte física com treinos, jogos de preparação, mas também ter em conta o convívio deles, eles poderem conviver uns com os outros. E o ano passado foi muito mais importante, é sempre importante, mas a nossa preocupação era maior porque havia muitos elementos novos e também o tal envolvimento regional e da cultura e outras realidades competitivas. Isto foram os atletas que foram dar um treino aos escalões de... acho que eram benjamins. E eles foram dar o treino, de manhã. E pronto. Acabo com esta frase deste... foi campeão olímpico de natação. E diz isto. Ontem mesmo alguém disse isto aqui. Aquele senhor que eu não... desculpa lá se sou desatento com nomes, mas aquele senhor que estava só a dar pontapés na bandeira, como vocês sabem quem é melhor que eu, e ele também disse isto um bocadinho. É importante, se eles se divertirem a jogar, então os escalões mais baixos, ótimo. E a gente às vezes põe tantas regras e tantas condições, depois eles não se divertem e deixam de gostar. Querem dizer mais alguma coisa a vocês? Obrigado pela vossa atenção. E está feita a apresentação. Se tiver algumas questões, espero que tenham gostado, espero que tenhamos contribuído também para vocês terem enriquecido o que é a vossa visão sobre o treino e a forma do treino não ser tão integrado e que pode ser ajustado à vossa realidade. Está bem? Bem, se não tem mais nada a questionar, eu estou pronto a fazer perguntas. Mas vou para aí para esse lado. Obrigado.